em tua glória. Chama-me mais profundo, além do véu, em tua glória. Espírito, desça agora, eu me aproximo em tua presença. Cobre-me com tua graça, sou filho que ama tua glória. Anseio por mais de ti, com meu respirar, com meu caminhar, eu queimo de amor por ti, com desejo santo, queima o fogo santo, tua glória venha ao céu, na terra, céu na terra, tua glória venha ao céu, na terra, céu na terra. Anseio por mais de ti, com meu respirar, com meu caminhar, eu queimo de amor por ti, com desejo santo, queima o fogo santo. Boa noite, igreja. A paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quero voltar no Evangelho de Marcos, no capítulo 5. Você que tem nos acompanhado possivelmente deve verificar que já falamos nesse texto, mas vamos voltar mais uma vez nele. Marcos capítulo 5, versos de 21 a 23, nos diz assim a Bíblia, a palavra do Senhor. Tendo Jesus voltado de barco para o outro lado, reuniu-se em volta dele uma grande multidão, e ele estava junto do mar. E então chegou um dos chefes da sinagoga, chamado Jairo, e vendo, prostrou-se aos pés de Jesus e lhe pediu com insistência: minha filhinha está morrendo, venha impor as mãos sobre ela para que seja salva e viva. Que Deus abençoe a sua palavra ao nosso coração nessa noite. Queridos, a primeira coisa que quando nós lemos esse texto nós precisamos nos perguntar que informação é essa que o autor está nos dando, falando que Jesus está voltando de onde? Porque o verso 21 diz claramente: tendo Jesus voltado de barco
para o outro lado. Voltado de onde? E aí a gente precisa recuar mais um pouquinho no capítulo 5 e nós vamos entender. E chegaram ao outro lado do mar, a província dos Gadarenos, e saindo ele do barco, lhe saiu logo ao seu encontro dos sepulcros um homem com espírito imundo, o qual tinha a sua morada nos sepulcros, e nem ainda com cadeias o podia alguém prender. Marcos capítulo 5, versículos de 1 a 3. Jesus põe esse homem em liberdade no versículo 9, quando Jesus desembarca na terra dos Gadarenos, em Gadara, e ele põe em liberdade esse homem, liberta ele. E quando nós lemos os versos de 15 a 17, nós vemos o seguinte: aproximando-se de Jesus, viram o endemoniado, o que antes estava dominado pela legião, assentado, vestido, em perfeito juízo, e temeram os que haviam presenciado os fatos. Contaram-lhe o que tinha acontecido ao endemoniado e também falaram a respeito dos porcos. E como começaram a pedir com insistência que Jesus se retirasse da terra deles. Então, querido, nós somos informados de que Jesus estava em Gadara. Jesus pôs em liberdade um homem endemoniado que vivia de sofrimentos terríveis. A Bíblia nos diz que esse homem, mesmo endemoniado, ele, quando viu Jesus, ele se rendeu diante do senhorio de Jesus, versos 6 a 8 de Marcos 5. Quando de longe viu Jesus, correu, prostrou-se diante dele, gritando em alta voz: "O que você quer comigo, Jesus, Filho de Deus, do Deus Altíssimo? Por Deus, peço-lhe que não me atormente." Ele disse isso porque Jesus tinha dito a ele: "Espírito imundo, saia desse homem." Então nós somos informados que em Gadara, o homem que estava endemoniado e era de uma legião, se rendeu, se prostrou diante de Jesus e reconheceu o senhorio dele. Agora nós temos uma cidade que, por causa da libertação daquele homem, que aquela legião pediu que não os confinasse de volta no inferno, mas permitisse que eles entrassem naqueles porcos. E eles entraram, aqueles porcos então se precipitaram no mar, e eles perderam, e agora aqueles homens daquele lugar estão convidando Jesus para se retirar. Na realidade estão expulsando. É igual nós vemos hoje na linguagem diplomática, né? Quando o embaixador é convidado a sair do país. Na realidade, ele está sendo expulso. E é voltando de Gadara, é voltando desse lugar e dessa ocasião que, ao desembarcar, Jesus se encontra com esse chefe da sinagoga, um dos chefes, o Jairo. E Marcos, no capítulo 5, nos versos 23, nos diz que ele lhe pediu com insistência: "Minha filha está morrendo, venha impor as mãos sobre ela para que seja salva e viva." No meio dessa caminhada da casa do desembarque de Gadara até a casa de Jairo, Jesus vai encontrar uma mulher que está com hemorragia constante há 12 anos, e o texto nos diz que ela já tinha gasto tudo que tinha. O texto nos diz que os médicos já tinham feito tudo que se podia fazer, e aquela mulher estava entregue ao destino e à sorte. Marcos, no capítulo 5, no verso 25, nos diz isso. Estava ali certa mulher que havia 12 anos, que vinha sofrendo de uma hemorragia, uma perca de sangue, uma menstruação constante. A filha de Jairo, que está terrivelmente doente, também possui 12 anos. E Marcos e Lucas, quando escreve sobre o mesmo evento, no capítulo 8, no verso 42, ele diz que além de ter 12 anos, a filha de Jairo era sua filha única. Marcos, no capítulo aqui, no 5, no verso 26, deixa claro que a causa daquela mulher hemorrágica era uma causa perdida. E nos versos 27 e 28 ele nos diz: "Tendo ouvido
a fama de Jesus, a mulher chegou por trás, no meio da multidão, e tocou na capa dele, porque dizia: se eu apenas tocar na roupa dele, ficarei curada. A palavra nos diz aqui a fama de Jesus, e é bom que a gente entenda que a palavra fama aqui no original que está escrita é peri. Peri é a palavra que vai dar, original, o radical, que vai dar origem à palavra perímetro, periferia, circunferência. Então, o que está se dizendo aqui é que a fama de Jesus, ou o que girava em torno dele, já havia se espalhado. Então, querido, aquela mulher vai tocar em Jesus, mas uma nota que não pode ser desprezada: aquela mulher estava com um fluxo de sangue. Aquela mulher estava com a menstruação ininterrupta. E a lei mosaica dizia que uma mulher em menstruação deveria se ausentar de multidões, deveria manter o distanciamento, coisa que nós temos ouvido tanto nesses dias, né? Ela deveria manter um distanciamento, havia uma metragem que ela podia estar das pessoas, e inclusive, quando alguém se aproximasse dela desavisado, ela deveria gritar pelo menos 2 vezes: imunda, imunda. E essa mulher, nessa circunstância, toca em Jesus. E aí nós temos o verso 30, quando Jesus pergunta categoricamente: quem me tocou? Porque o texto diz que ele sentira que dele saiu poder. Esse é um milagre em que alguém se moveu na direção de Jesus e ele não se pronunciou publicamente. O poder que ele possuía para curar saiu dele e curou essa pessoa. E Jesus então insiste: quem me tocou? E nós temos aquele debate já conhecido, onde os discípulos vão dizer: Senhor, está todo mundo te apertando, está todo mundo te espremendo, e você pergunta quem te tocou? Olha como é que a multidão te aperta. Mas Jesus é categórico. Jesus pergunta insistentemente: alguém me tocou, porque de mim saiu o poder. Então, nos versos 33 e 34, tem a seguinte informação: então, a mulher amedrontada e trêmula, ciente do que havia acontecido, não só a cura, mas também o que ela havia feito, veio, prostrou-se diante de Jesus e declarou-lhe toda a verdade. Contou tudo, a situação dela, uma mulher menstruada, e eu toquei no Senhor. Então Jesus lhe disse: filha, a sua fé salvou você. Vá em paz e fique livre desse mal. Guarde bem o que acontecera com essa mulher. Aqui nós temos um registro claro que a fé que salva é aquela que produz coragem para confessar publicamente os nossos pecados. Enquanto Jesus ainda falava, chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga, dizendo: a sua filha já morreu, por que você ainda incomoda o mestre? Mas Jesus, sem levar em conta tais palavras, disse ao chefe da sinagoga: não tenha medo, apenas creia. Jesus não permitiu que ninguém o acompanhasse, a não ser Pedro e os irmãos Tiago e João. Marcos, capítulo 5, de 35 a 37. Aqui nós temos alguns pontos contundentes a observar. Jesus ainda estava falando e foi interrompido pelos da casa de Jairo. São aqueles que a pregação está em curso e eles não respeitam nem o pregador. Jesus está falando. A sua filha está morta. Esses são os pregadores do terror, esses são os propagadores da desgraça, eles têm urgência de dar notícia ruim. Mas Jesus diz assim: não tenha medo, creia, essa é a pregação que traz paz. Que tipo de pregação você tem levado até as pessoas? Chegando à casa do chefe da sinagoga, Jesus viu o alvoroço, os que choravam, os que pranteavam muito, e ao entrar disse: por que vocês estão alvoroçados e chorando? A criança não está morta, mas dorme. E riam-se dele. Mas Jesus, mandando que todos saíssem, levou consigo o pai e a mãe da criança e os que vieram com ele, e entrou onde ela estava. Querido, nós temos aqui uma cena contundente.
Jesus chegou na casa de Jairo e todos estavam chorando, e o texto diz aqui que era um choro de pranto. Alguns dizem que era, por Jairo ser da sinagoga, provavelmente eram as paroleiras contratadas para chorar, mas eu não tenho essa informação, mas a informação que eu tenho aqui é que havia um clima de velório, de choro e de pranto. Mas quando Jesus disse, estão chorando por quê? A menina não está morta, a menina está dormindo. O texto diz que os que estavam chorando passaram a rir. E aqui eu vejo uma igreja reunida, porque está na casa do chefe da sinagoga, e que migra rapidamente do mergulho no sobrenatural para o racional, para o debochado com muita facilidade. São aqueles que adoram e acabaram de sair da igreja e já estão fazendo coisas terríveis. Mas apenas Jesus e os pais da menina e os 3 apóstolos que o acompanhavam entraram com ele. Agora começa a pensar comigo no contexto do judaísmo, começa a pensar comigo no contexto na casa do chefe da sinagoga. Uma mulher acabou de dizer que ela tinha uma hemorragia constante. Uma mulher acabou de dizer que ela menstruava sem parar. Se uma menstruação de 7 dias já era um negócio terrível para um judeu suportar, imagina 12 anos, 12 meses por ano. Essa mulher menstruando, e o texto diz que ela tocou em Jesus e confessou esse pecado terrível. Então eu penso que todo um clima agora, porque quem tocava numa mulher menstruada estava 7 dias afastado do serviço do culto. Não podia, estava impuro. Agora, o verso 41 nos diz assim, tomando a criança pela mão. Pare um pouco, imagine a cena. A menina está morta, deitada, não sei se em cima de uma cama, num esquife, não sei. Sei que a menina estava morta. E o texto diz que Jesus segurou a mão do defunto. Querido, uma mulher menstruada, depois um defunto. Começa a pensar no contexto. E aí Jesus pronuncia, Talitá cumi. O que Jesus disse em aramaico? Que quer dizer, menina, eu digo a você, levante-se. Queridos, eu penso que há uma cena em câmara lenta se processando na cabeça dos membros da sinagoga, na cabeça do líder, na cabeça até dos próprios apóstolos. Não vai acontecer nada, o mestre tocou numa mulher menstruada, foi tocado, e o mestre agora tocou num defunto, meu mestre vai ser envergonhado, não vai acontecer nada, mas o texto nos diz seguinte, que é o verso 42, que imediatamente a menina, que tinha 12 anos, se levantou e começou a andar. Então todos ficaram muito admirados. Eu penso que a admiração veio pelo que aconteceu no caminho, a admiração veio pelo que aconteceu na casa, e a admiração veio pelo que, embora haja algumas contestações, se foi essa primeira ressurreição que Jesus realizou, ou a do filho da viúva de Naim, mas aqui na ordem que nós temos, a primeira é essa. Então é a primeira vez que Jesus, no ministério dele, está ressuscitando alguém. Por isso que Marcos diz aqui que todos ficaram admirados. E o que toda essa história nos ensina? O que todo esse período narrado e tudo isso apresentado nos ensinam nessa noite? Eu vejo igrejas desenhadas. Eu vejo igrejas projetadas em cada uma das cenas que ocorrem dentro desse quadro. Primeiro, há uma igreja que, em nome das posses, em nome dos ganhos, ela prefere insistir com Jesus para que ele não esteja no meio dela. Mesmo que isso signifique a possibilidade de permanecer no meio de demônios e endemoniados, como foi lá em Gadara. Ainda que os próprios demônios se rendam diante daquele que é Senhor de todas as coisas, como Marcos registrou aqui nos versos 6 e 7, que quando de longe viu Jesus, correu e prostrou-se diante dele,
e gritando em alta voz: o que você quer comigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Embora os demônios confessem que Jesus é Senhor publicamente, alto, no meio de todos, há uma igreja que não confessa. E há uma igreja que prefere que Jesus não esteja no meio dela, porque a doutrina de Jesus, o evangelho de Jesus, trará prejuízos econômicos e que melhor é não tratar de algumas coisas do que perder as entradas, vamos assim dizer. Eu vejo uma igreja desenhada nesse comportamento do que acontece em Gadara. Mas há uma outra igreja que eu vejo aqui também, no desembarque de Jesus, quando ele se encontra com o chefe da sinagoga. Eu vejo uma igreja que não se apega aos títulos, porque ele era um dos líderes da sinagoga. Eu vejo uma igreja que não se apega a prestígio, porque título e prestígio, sem dúvida, são combustíveis essenciais para alimentar a soberba humana. E eu vejo aqui uma igreja, então, que despreza os títulos e todo o prestígio e se prostra publicamente diante de Jesus e não tem medo de clamar e de suplicar. As palavras de Jairo são contundentes. Então chegou um dos chefes da sinagoga, chamado Jairo, e vendo-o, prostrou-se aos pés de Jesus e lhe pediu com insistência. Uma igreja que não tem vergonha de ajoelhar e de clamar e de pedir e de confiar no Senhor. Mas ainda vejo uma terceira igreja ainda nesse ambiente que estamos observando. Há uma igreja que erra, como essa mulher do fluxo de sangue errou porque atentou contra uma ordem do rito cerimonial. Uma mulher menstruada não podia tocar em ninguém. Mas quando inquirida, confessou publicamente os seus erros, a sua falha, explicou o seu problema e recebe não só cura, mas também salvação. Foi o que Jesus disse no verso 34. Então Jesus lhe disse: filha, a tua fé salvou você. Vá em paz e fique livre desse mal. Uma quarta igreja que eu vejo é uma igreja que ouve falar de Jesus e dos seus feitos, do que circula ao redor dele, que Marcos chamou de fama, porque eu creio que Jairo, sendo líder da sinagoga, os que compartilhavam da sua comunhão, os que estavam na sua casa, certamente não só sabiam, como tinham ouvido a respeito da sua crença e da sua convicção em Jesus como Messias, razão pela qual ele vai atrás dele. Então há uma igreja que ouve falar de Jesus e de seus feitos, mas embora ouça, ela não se rende ao senhorio de Jesus, muito pelo contrário, ela se rende à opinião a respeito do impossível, esquecendo que a opinião a respeito do impossível é uma opinião, mas não é o fato. O fato é que Jesus é o Senhor do tempo e é o Senhor da história. E muitas vezes essa igreja não só não se rende a esse senhorio, como até prega contra, porque nós encontramos aqui eles dizendo para Jairo, no verso 35, deixa o mestre em paz, a sua filha já morreu. E em quinto lugar eu vejo também uma outra igreja. Eu vejo uma igreja que eu diria para você muito flex. Não é assim? Os carros não viram de gasolina para álcool e de álcool para gasolina, e alguns até de álcool, gasolina e gás ainda, tão rapidamente. Então eu vejo uma igreja muito flex e que vira uma chave com extrema facilidade, que migra muito rápido da contrição para a zombaria. Ao entrar, diz: por que vocês estão alvoroçados e chorando? A criança não está morta, mas dorme. E o texto então nos diz: e riram-se dele. Mas Jesus mandando que todos saíssem, levou consigo o pai, a mãe da criança e os que vieram com ele, e entrou onde ela estava.
Então o que nós aprendemos com essas igrejas? Essa primeira igreja que eu disse, a de Gadara, ela recusou Jesus. E Jesus deixou, conforme eles pediram. Uma segunda igreja, a igreja da mulher hemorrágica, ela prostrou publicamente, amedrontada, trêmula, mas confessou. E confessando, ela teve diante de Jesus salvação, ela teve diante de Jesus a paz, ela teve diante de Jesus a cura de todos os seus problemas. A igreja dos mensageiros da derrota, dos que ouvem falar de Jesus, que acompanham até as palavras e a pregação sobre Jesus, eles também não puderam participar daquele momento festivo. Porque o texto diz que quando Jesus chegou naquela casa, o texto nos diz que Jesus voltou para aquela casa. Apenas Jesus, Jairo e os 3 que estavam com ele. Aqui não diz que os mensageiros da derrota o acompanharam. E a outra igreja, então, aquela igreja que eu chamei de Flex também, que migrou rapidamente da contrição para a zombaria, também não adentrou no quarto que a menina estava morta. Apenas o pai, a mãe, Jesus e os 3 discípulos. A igreja da casa de Jairo, que é Jairo, esse se prostrou também publicamente diante do Senhor Jesus e confessou sua situação, desprezando sua posição e seu estado social. Então, quando eu olho as duas igrejas, a da mulher hemorrágica e a de Jairo, elas se parecem muito. Porque ambos não tiveram vergonha de confessar publicamente, ambos não tiveram vergonha de prostrar publicamente e ambos não tiveram vergonha de confiar publicamente no Senhor Jesus. A igreja de Jairo, Jesus diz no verso 36, não tenha medo, apenas creia. A igreja de Jairo viu o milagre. Jesus disse, menina, eu te digo a você, levante-se. E imediatamente a menina que tinha 12 anos se levantou e começou a andar. E então todos ficaram muito admirados. Na igreja da mulher hemorrágica e na igreja de Jairo, a semelhança é que para ambos as causas eram impossíveis para os médicos e para os homens dessa terra, mas não eram impossíveis para o Senhor de vivos e de mortos, para o princípio e o fim, para o alfa e o ômega, para o Filho de Deus. No ministério de Jesus aqui, narrado nos evangelhos, nós veremos 3 ressurreições. Essa é a primeira, a ressurreição da filha de Jairo. Depois nós vamos ver a ressurreição do filho da viúva de Naim. E por último nós vamos ver a ressurreição de Lázaro. Essas 3 ressurreições deixam claro para nós uma mensagem. A filha de Jairo é a morte dentro de casa. Jesus trouxe vida dentro daquela casa. A ressurreição do filho da viúva de Naim já está no esquife a caminho do sepultamento. É a ressurreição daqueles que estão mortos na sua caminhada, seja ela qual for. No trabalho, na igreja, no casamento, não importa, na sua caminhada. E a ressurreição de Lázaro são aqueles que estão afogados, mortos em seus delitos e pecados. E para os 3 casos, Jesus disse, volte à vida, e eles voltaram. Eu não sei em que situação você se encontra nessa noite. Se o seu casamento, se a sua carreira, se a sua caminhada, se a sua vida, ou se você está atolado, se você já está dando sua causa por vencida, se você já está se dando por sepultado. O que eu quero te dizer nessa noite é que para a igreja que age como a mulher hemorrágica, para a igreja que age como Jairo, que abre mão dos títulos, que não tem medo de se prostrar, que não tem medo de confessar e que não tem medo de confiar em Jesus, há esperança, há salvação e há vida e vida em abundância. E se você quer isso para a sua vida,
para o seu casamento, para a sua casa, para a sua família. Curva a sua cabeça onde você está e ore comigo agora. Diga aí assim: Jesus, eu ouvi tua palavra nessa noite. Eu ouvi que o Senhor ressuscitou na casa, o Senhor ressuscitou a caminho e o Senhor ressuscitou do sepulcro. O Senhor é o Deus que pode dar vida a qualquer um em qualquer situação. E nessa noite, Deus, eu preciso que o Senhor reviva, que o Senhor revigore, que o Senhor faça ressurgir, ressuscitar vida nessa condição que eu estou agora. E assim como Jairo confiou, assim como a mulher hemorrágica tão somente confiou, eu confio nessa noite no Filho de Deus e entrego minha vida nas mãos do Senhor Jesus. Salva-me como o Senhor salvou a eles. Traz vida como o Senhor trouxe a eles. Traz paz como o Senhor também concedeu a eles. Eu faço isso com fé, orando junto com esse pregador agora, em nome do Senhor Jesus. Amém? Que Deus te abençoe, que o Senhor traga vida e vida em abundância. Eu quero impetrar a bênção e que o Senhor te dê uma semana de bênção, uma semana de paz, uma semana de vitória e muita vida. Em nome de Jesus, estende sua mão. E agora que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça insondável do Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão, a consolação, o poder, o revestimento do Espírito Santo de Deus, seja com a Igreja do Senhor Jesus, que agora se reuniu dessa forma, e com a Igreja do Senhor Jesus, que se encontra espalhada em toda a face da terra, hoje e eternamente. Semana de bênção, noite de paz, semana de vitória e vida, em nome de Jesus.